Olá, dominantes! Tudo bem? Espero que sim. Continuamos o estudo da maravilhosa língua portuguesa, módulo de sintaxe. Na aula de hoje falaremos sobre transitividade verbal, algo muito importante, principalmente para a parte da escrita da redação. Primeiramente, nós precisamos compreender a diferença entre o verbo de ação e o verbo de ligação. Há dois grandes blocos de verbos dentro da língua portuguesa. E a sua classificação influencia diretamente na classificação do predicado. Primeiramente, nós vamos falar sobre o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele liga, isso mesmo. O verbo de ligação é um verbo que indica um estado ligando uma característica ao sujeito. Então, qual é a função do verbo de ligação? É mostrar uma ação, porque a gente sempre tem internalizado aquilo, né? De que o verbo é a palavra que mostra ação, estado, fenômeno da natureza, mas parece que a gente sempre lembra de ação e apenas ação. Mas não é assim. O verbo de ação mostra ação e o verbo de ligação apenas liga. Ele mostra, demonstra algumas características e informações sobre o sujeito, como nós veremos. Então, não indicam uma ação. São também chamados de verbos não nocionais ou verbos copulativos. O verbo de ligação é um verbo chamado de não nocional. Exemplos de verbo de ligação. Ana está feliz. Vamos fazer a análise aqui dessa oração? Quem está feliz? Ana. Ana, portanto, vai ser o quê? O meu sujeito. Então, vamos fazer só a divisão aqui para a gente não perder o costume. Ana é o meu sujeito. Está feliz é o meu predicado. Está é um verbo de ligação. Por quê? Ele está ligando, ele não é de ação. Ele está ligando a característica de ser feliz ao sujeito que é Ana. Dessa forma, nós conseguimos verificar que o meu verbo, ele não é um verbo de ação, ele é um verbo de ligação. Ele apenas une o sujeito Ana à sua característica que é ser feliz. Paulo é muito inteligente. Vamos analisar essa oração. Quem é muito inteligente? Paulo. Então, eu vou dividir aqui onde é o sujeito e até onde é o predicado. Sujeito Paulo, predicado é muito feliz. O meu verbo é o verbo é, né? O verbo ser aqui. Muito inteligente é a característica de Paulo. Vejam que o verbo apenas está ligando a característica de ser muito inteligente ao meu sujeito, que é Paulo. Sendo assim, está e é são verbos de ligação, verbos que apenas conduzem a característica ao seu sujeito. Os verbos de ação, por conseguinte, também são chamados de verbos nocionais. Vejam que faz todo sentido. Se o meu verbo de ligação é chamado de não nocional, o meu verbo de ação é chamado de nocional. Eles indicam a ocorrência de um fato, algo aconteceu. Podem ser transitivos ou intransitivos. Exemplos. O gato morreu. Vamos analisar. Meu verbo é morrer. Quem morrer? Morreu. O gato. Vejam que é uma ação, a ação de morrer, né? Mesmo que seja involuntária, é uma ação. Quem morreu? O gato. O gato aqui é o meu sujeito. Vou separar o sujeito do predicado. O gato é sujeito, morreu é o meu predicado. Meu predicado tem apenas o verbo, um verbo que é de ação. Se eu digo o gato morreu, eu tenho o sentido completo, verbo intransitivo, que a gente também vai ver aqui daqui a pouquinho. A ação de morrer. Maria gosta de você.
Quem é o meu sujeito? Maria, porque é Maria quem gosta de alguém. Gostar é uma ação, né? Eu gosto, tu gostas, ele gosta. Sendo assim, o meu verbo é um verbo de ação e nós veremos na classificação que ele é um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento. Os meninos comeram a galinhada. Quem comeram a galinhada? Os meninos. Então, eu vou separar aqui o meu sujeito, que é os meninos, do meu predicado, que é comeram a galinhada. O verbo é comeram. Gente, comer é uma ação. Então, nós vemos que esse verbo é um verbo de ação. Quem come, come algo. Nós veremos mais à frente que é um verbo que precisa de complemento, portanto, transitivo. Os verbos intransitivos são verbos que não necessitam de complemento. É muito importante que vocês sempre analisem a estrutura das palavras. Transitivo é algo que transita. Lembrem-se de trânsito. É algo que está em trânsito, em deslocamento. Intransitivo, vejam aqui o prefixo de negação, é algo que não está em trânsito, não está em deslocamento. Dessa forma, verbo intransitivo não está em trânsito, não está em deslocamento. Se ele não está em deslocamento, ele tem em si a própria mensagem completa. Ele não precisa de nenhum outro complemento. Verbos intransitivos, portanto, são aqueles que não necessitam de complemento, porque têm sentido completo. Por esse motivo, eles conseguem formar o predicado sozinhos. Sim, nós podemos ter predicados formados apenas pelo verbo. Exemplos. Carmen morreu. Quem morreu? Carmen. Morreu é o meu predicado. Verifiquem. Beleza. Se eu disser apenas Carmen morreu, eu tenho o sentido completo. Eu entendi a informação. Eu entendi que alguém morreu. Dessa forma, o meu verbo não precisa de complemento. Então, ele é um verbo que não transita. Ele é um verbo intransitivo. A informação está completa em si só. Jordana chegou. A mesma situação. Quem chegou? Separamos aqui o sujeito do predicado. Jordana é o sujeito. Chegou é o predicado. O predicado é composto por um único verbo. Um verbo que é completo em si só. Portanto, ele é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Espero que vocês tenham compreendido que o verbo de ligação não expressa ação, por isso ele é chamado de não nocional ou copulativo, diferente do verbo de ação, que demonstra que algo aconteceu, a ocorrência de um fato. Os verbos de ação são classificados como intransitivos ou transitivos. Verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento, porque já têm em si a própria significação completa do que quer expressar. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!